Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje, exatamente às 19 horas, em ponto. Desde o início da quarentena, na nossa luta contra a Covid-19, o nosso tempo de oração e reflexão às 19 horas. A gente tem a Carol com a gente hoje. Boa noite, Oi, Carol. irmão. Boa noite, graça e paz. É muito bom estar com vocês essa noite. Saudade dos nossos encontros presenciais de quarta, das nossas partilhas, dos nossos cafés. Mas, se Deus quiser, em breve nós nos encontraremos de novo. Amém. E também a Norminha com a gente hoje, fazendo a interpretação em Libras. Boa noite, Norminha, que Deus te abençoe. E esse momento de os irmãos entrando na live, que eu gosto de ilustrar como se fosse esse momento que a gente está entrando na nossa casa. Só não tem cafezinho. A gente vai falar hoje sobre ansiedade. E eu escolhi uma canção que, para mim, me ajudou muito no tempo de quarentena, que a temática é a ansiedade, mas sobre aprender a descansar em Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Você consegue ouvir Deus falando com você essa noite? Para você não ter sobre você mesmo nenhum cuidado sobre a sua vida? Aprender a lançar sobre ele a sua ansiedade? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus nos diz essa noite que é dele todo o trabalho. Que o nosso trabalho é descansar, é confiar que ele é Deus. Que, como diz o texto bíblico,
Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu te convido a entregar ao Senhor a sua ansiedade e dizer: Senhor, eu reconheço que não tenho mais forças e é neste momento que entra a tua provisão. Os meus problemas financeiros eu entrego ao Senhor. Os meus problemas de saúde eu entrego ao Senhor. A dor eu entrego ao Senhor. O medo eu entrego ao Senhor. E acredite que o Senhor entrará com provisão, porque Ele é o nosso bom pastor. E Ele nos diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Carol, está com a palavra. Boa noite, amados. Graça e paz. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Carol. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando na área de codependência. E aqueles que ainda não conhecem o programa, eu vou estar explicando assim resumidamente como ele funciona. O CR é um programa de recuperação baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ele foi inspirado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos e também nas bem-aventuranças lá do Sermão da Montanha. Está lá em Mateus, capítulo 5. Ele é para todas as pessoas que querem tratar das suas feridas emocionais, das suas dependências, dos seus maus hábitos, das suas compulsões em geral. Para que aos poucos o nosso caráter ele vá se assemelhando ao caráter de Cristo. Durante o ano são ensinadas 25 lições que são intercaladas com testemunhos e também com palestras sobre as diversas áreas de recuperação. Hoje, nós teríamos a palestra sobre suicídio. Nossa, sumiu da minha cabeça. Hoje a palestra seria suicídio. Porém, o Daniel avisou que ele teve que fazer uma cirurgia na segunda-feira, uma cirurgia nos dentes. Hoje ele estava com muita dor e ele não pôde comparecer, infelizmente. Então, hoje, quem vai dar a ministração da palavra vai ser o pastor Rogério. O tema vai ser sobre ansiedade. E antes do pastor Rogério começar, eu vou fazer a leitura da oração da serenidade, que é uma oração que nós costumamos fazer todas as quartas-feiras no programa Celebrando a Recuperação. Oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso. E sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez. Aproveitar um momento de cada vez. Aceitar as dificuldades como um caminho para a paz. Tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é. Não como eu gostaria que fosse. Confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Que Deus abençoe, pastor, a ministração e que possa tocar o coração dos nossos irmãos. Amém.
Bom, eu sou um filho amado de Deus que luta contra transtornos de ansiedade e codependência, e o meu nome é Rogério, sou um celebrante. E gosto de me apresentar assim porque na semana passada dei quase que um testemunho de vida, eu ministrei a palavra, mas foi uma mescla de testemunho e ministração, e hoje será algo próximo a isso. Então, eu estou ministrando a vocês em áreas que eu luto e, graças a Deus, tenho tido vitórias, mas são difíceis para mim. Enquanto eu vou ministrando, eu queria que se manifestasse aí no chat quem, em algum momento, já se sentiu ansioso, principalmente agora na quarentena, e se por acaso nós temos alguém que já teve uma crise de ansiedade. E o que é uma crise de ansiedade? Uma crise de ansiedade é quando o corpo sente, existem reflexos no corpo como uma somatização dos efeitos da ansiedade. Tem pessoas que são levadas ao hospital com sintomas muito parecidos com o do infarto, taquicardia, com coração acelerado, com pressão alta, com uma angústia profunda, como se estivesse quase morrendo. E isso é o que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, enquanto a gente vai fazendo, eu queria que se manifestasse, que houvesse essa troca e essa interação, e eu quero orar por você e dizer que você pode estar enfrentando isso, mas isso não é definitivo na sua vida, em nome de Jesus. O programa pode te ajudar. Enquanto as pessoas vão se manifestando, eu queria usar o texto base de hoje para a nossa reflexão, que é um dos meus preferidos. Está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim o texto de Mateus: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Eu já ouvi em algumas ministrações pessoas dizerem que depressão é um excesso de passado, que a ansiedade é um excesso futuro, e que as pessoas precisam aprender a saborear o presente. Eu, em parte, concordo com essa opinião, porque eu sei que, de verdade, as pessoas têm dificuldade de aproveitarem o presente. A questão é que a ansiedade, viver ansioso, viver preocupado, despende energia psíquica, despende energia corpórea. Ela pode cansar e te levar à exaustão
E essa exaustão, se não tratada, pode também te levar à depressão. Então, a depressão pode ser causada pelo excesso de passado, mas também pelo excesso de futuro. Gostaria de que você pensasse em alguém que trabalha num escritório, por exemplo. Imagine alguém que precisa lidar com muitos problemas. Então, ele chega de manhã, sugiro um horário, sei lá, às 9 horas da manhã e vai embora lá às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde. E ele pode estar sentado atrás da sua mesa durante todo esse tempo. E alguém lhe diria, você está cansado de quê? Você não faz nada, você não exercita, você não tem demandas. E essa pessoa diria, mas eu estou esgotado. Mas está como esgotado se você não faz atividade física? Acontece que a energia psíquica também consome nossas forças. Pessoas podem ficar muito estressadas por viverem resolvendo problemas e elas podem ficar muito cansadas por viverem ansiosas e preocupadas. Então, o fator da ansiedade, ele é um fator hoje muito presente na vida do homem moderno. Ele está muito preocupado. E a ansiedade é uma espécie de medo. Ela é uma espécie de pânico, que se não tratada pode levar ao pânico, que é a ansiedade generalizada. O homem antigo, primata, ele tinha seus medos, mas eles eram medos que eram muito pontuais, eram medos que eram gerados na presença iminente do perigo. Então, você imagina um homem primata, ele ia caçar, ele passava por algum episódio que gerava medo. Porém, passado aquele primeiro episódio, ele voltava ao seu estado natural. O homem primata, ele ia guerrear com outras tribos e ele tinha medo, ele precisava controlar o medo. Mas passado aquele primeiro episódio, ele voltava ao normal. O homem moderno, ele se tornou controlador do seu próprio tempo e da sua própria vida. E ele não precisa lidar a todo tempo, exceto algumas profissões, com essa iminência do perigo. Mas ele herdou dos seus antepassados, porque nós vamos vivendo em estágio de evolução, e não precisa ser necessariamente darwinista para acreditar num estado de evolução. Então, ele herdou dos seus antepassados esse medo. E o medo não é um sentimento ruim, porque o medo é aquele que nos deixa atentos diante do perigo. O problema é que, na modernidade, os medos são outros, que não são iminentes, mas eles ficam como uma espécie de incômodo constante. Existem muitos fatores que não são controláveis e que deixam as pessoas preocupadas. As pessoas podem ficar preocupadas quanto àquilo que vão comer. As pessoas podem ficar preocupadas quanto ao que vão vestir. As pessoas podem ficar preocupadas quanto ao seu trabalho. Elas escutam notícias todos os dias de coisas que estão acontecendo, inclusive do outro lado do mundo. E elas podem ficar preocupadas com coisas que não estão ao seu alcance de resolver, mas aquilo vai tornando essas pessoas ansiosas. Então, por exemplo, um belo dia você escuta uma notícia na China que existe um vírus e que esse vírus está se espalhando rapidamente. Então, começa-se uma falação e pessoas que têm negócios desse lado do mundo começam a se perguntar, será mesmo que esse vírus vai nos atingir? E começam a sofrer antecipadamente, mesmo antes que esse vírus chegue até nós, essas pessoas começam a viver a crise por esse vírus. Bom, não preciso dizer qual é o tamanho da bomba relógio que nós temos nas mãos, porque as pessoas vão ficando ansiosas e preocupadas por todas as coisas, porque nós estamos conectados e temos, inclusive, o que os especialistas chamam de excesso de informação. Eu vi que algumas pessoas falaram no chat. A Evelyn diz, o áudio com o fone não está bom.
Eu posso tirar, é porque eu não estava ouvindo a Carol. Vamos ver. Melhorou? Estão me ouvindo melhor? Melhorou, Tá bem. pastor. É porque tinha sumido completamente a sua voz, por isso que eu coloquei o fone. Bom, então eu dizia que as pessoas, o homem moderno, ele tem uma herança do homem primata. O homem primata, ele tinha preocupações iminentes e ele se resolvia a partir, então, dessas preocupações, mas ele não ficava ansioso quanto ao futuro. Ele tinha que comer, ele ia lá e caçava. Ele tinha que beber água, ele ia no rio e tomava água. Mas agora não. Agora o homem primata, ele se diz controlador do próprio tempo e ele vai tendo que lidar com essa tentativa de controlar as coisas, de controlar o tempo. E o homem moderno também tem um excesso de informações, e esse excesso de informações o mantém conectado e preocupado o tempo todo quanto a questões que ele precisa resolver, coisas que muitas vezes não estão ao alcance da sua mão. Então, a gente vem para um texto como esse, e o texto diz: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer nem beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Então, o Senhor Jesus vai direto no ponto e ele diz: não fiquem preocupados com esse tipo de coisa. Eu lembro do meu velho avô dizendo um versículo bíblico, um salmo que diz assim: fui novo e hoje sou velho. Nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que coisa interessante. Mas algumas pessoas não conseguem entender que no controle de suas vidas está o nosso Deus e elas vivem preocupadas. E, na verdade, essa preocupação revela, de alguma forma, um pecado. Não um pecado desses que a gente aponta o dedo para que as pessoas se sintam culpadas, mas o pecado da falta de fé. De alguma forma, quem vive ansioso não consegue acreditar na sua plenitude que Deus está cuidando dessa pessoa. O texto continua: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que o Senhor Jesus está dizendo é: olhem, as aves do céu são um exemplo de cuidado de Deus. Se o Pai Celestial cuida das aves do céu, Ele vai cuidar de vocês também. Não se preocupem com o amanhã. Me lembro da história de um amigo, já contei algumas vezes, então eu vou resumir, em que ele, estando desempregado, precisou morar numa sala da igreja. E ele, naquele dia, tinha procurado emprego o dia todo e não tinha conseguido encontrar. E já no seu leito com a sua esposa à noite, lá naquela sala de escola dominical, com seus 2 filhos pequenos, ele disse para sua esposa: meu amor, eu não sei mais o que fazer. E a sua esposa, sabiamente, eu acredito na sabedoria das mulheres, nesse sexto sentido das mulheres. As mulheres, para muitas coisas, são muito melhores do que nós, homens. A mulher dele, muito sabiamente, disse o seguinte: que bom que você não sabe mais o que fazer, porque quando nós não sabemos mais o que fazer, é quando Deus começa a fazer. E no outro dia pela manhã, de uma forma espetacular e milagrosa, um irmão daquela igreja encosta o carro, e o carro está abarrotado com uma compra enorme. E ele, no seu testemunho, dizia que tinha coisas que ele nunca tinha comido na vida. Coisas para as crianças: Danone, iogurte, salsicha, requeijão. Tinha coisas até que ele nunca tinha comido. E eles começaram a chorar. E aquele irmão disse: Deus tocou ontem à noite que eu deveria fazer isso. Foi lá no supermercado, fez essa compra.
E ele se lembrava, então, desse texto que eu acabo de ler, que se Deus cuida assim das aves do céu e dos lírios do campo, ele cuida também de nós, homens de pequena fé. E o texto continua a dizer: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Como eu já ministrei muitas vezes sobre o Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Pode ser que a gente não tenha tudo aquilo que os nossos olhos desejam, até porque algumas vezes os nossos olhos são maus e desejam muito mais do que a gente precisa. Mas nós teremos tudo aquilo que é necessário, porque Ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. E ele diz que quem procura essas coisas são pessoas que não têm fé. São pessoas, aqui ele diz os pagãos, existem textos que citam os gentios, são pessoas que estão muito preocupadas com o dia de amanhã. E aqui ele dá a lição mais profunda sobre ansiedade que alguém pode dar. Ele diz: olha, busca em primeiro lugar a Deus e o seu reino. Busca em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, porque essas coisas vão ser naturalmente acrescentadas. Basta a cada dia o seu próprio mal. E eu, na live com o pastor Levi Araújo, eu pude falar um pouco sobre as minhas disciplinas espirituais. E dentre as minhas disciplinas espirituais, eu aprendi a acordar todas as manhãs e ter um tempo com Deus, e neste tempo com Deus, ser grato pelo dia de hoje. Então, eu já disse que eu estou morando numa casa agora, Deus foi muito bom com a gente, bem na véspera da quarentena a gente acabou se mudando. Eu imagino que seria estar no meio dessa quarentena com os dois bebês dentro de um apartamento. Acho que os meninos estariam muito estressados. Agora, pelo menos, tem ali uma áreazinha ali fora que eles podem lançar um pouco a sua energia, né? Então, todos os dias eu vou para debaixo do pé de jabuticaba, com um papel e uma caneta na mão, algumas vezes com fone de ouvido, com alguma música, para acalmar a minha alma. E ali eu começo a agradecer a Deus pelo dia de hoje. A primeira coisa que eu aprendi a agradecer a Deus é agradecer a Deus pela minha vida. Senhor, eu estou vivo. Muitos não amanheceram. Muitos não abriram os olhos para mais esse dia. Muito obrigado, Senhor. E aí eu digo: Senhor, obrigado pela minha saúde. Muitos estão hospitalizados neste dia de hoje, mas o Senhor tem me dado saúde. Depois eu começo a agradecer: Senhor, obrigado pela saúde dos meus filhos. Eles estão bem, graças ao Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia. Senhor, obrigado pela vida da minha esposa, porque o Senhor nos deu mais um dia. Obrigado porque eu tenho um casamento. Obrigado. E eu começo a agradecer, e é muito interessante porque eu comecei a trazer para mim esse texto, Carol, como um texto literal. E Deus me deu um presente que do lado da minha casa tem uma árvore frutífera. Eu não sei dizer qual é a fruta, mas é uma frutinha bem pequenininha, assim, laranjinha, e os pássaros vão lá e se alimentam daquela fruta. Então, todos os dias eu olho para as aves do céu. Todos os dias eu falo: Senhor, o Senhor cuida das aves e o Senhor cuida de mim também. E o restante, queridos, o restante é tudo graça de Deus. Porque se você tem o arroz e o feijão na sua panela hoje, é porque Deus te deu. E se você tem um pão sobre a sua mesa, foi porque Deus te deu. E quando você começa o dia agradecendo, você começa um dia muito positivo. Você muda o seu humor quando você começa o dia agradecendo a Deus
pelas pequenas coisas que Ele nos dá todos os dias. Porque eu digo para você sem medo de errar, que tem pessoas que amanheceram com muito mais do que aquilo que nós temos e não foram capazes de agradecer a Deus. Mas quando você começa a alimentar esse espírito de gratidão, você começa a viver menos preocupado. Então, se eu tenho o pão de hoje, amanhã eu vou me preocupar com o pão de amanhã, porque o texto diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Outra coisa que eu fiz questão de trazer para vocês, que eu recomendo que vocês façam algo parecido, eu tenho na cozinha da minha casa este quadro. Sabe o que está escrito neste quadro? Você não conseguirá ler, mas é a oração da serenidade que a Carol acabou de ler. E a oração da serenidade está numa versão muito parecida com a da Carol, mas não é idêntica. Diz, Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar e a coragem para mudar as coisas que posso. E a sabedoria para distinguir uma das outras. Então, tem coisas que eu posso mudar a mim mesmo hoje. Mas eu não posso mudar a Mayra hoje. Não posso. Ela é minha esposa, eu a amo, mas eu não posso mudá-la. Porque ela é um ser independente, é um ser com livre-arbítrio, e Deus pode até fazer algo no coração dela, se ela permitir. O Senhor Jesus diz que está à porta e bate. Se alguém ouve a sua voz e abre a porta, ele ceia com essa pessoa e essa pessoa com ele. Então, Deus bate a porta para que a gente permita a mudança, mas pode ser que essa pessoa não queira mudar. Hoje, conversando sobre a adicção dessa querida que se chama Camila, eu falei, para se recuperar das drogas, não basta que a família queira por ela precisa querer, ela precisa desejar a mudança. Nós não podemos mudar a Camila, nós podemos mudar a nós mesmos, mas nós não podemos mudar o outro, não é possível. Então, essa oração já começa a me colocar lucidez, porque tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso mudar. Então, se faltou o pão hoje, eu posso até sair hoje para conseguir o pão de cada dia. Mas eu não posso sair para lutar pelo pão de amanhã, só posso lutar pelo pão de hoje. Então, a gente precisa ter a serenidade e a gente precisa orar a Deus. E Deus, me diz o que eu posso mudar hoje na minha vida. Eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso mudar a circunstância do outro, do hoje. Eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar o futuro, mas eu posso mudar o presente. E aí Deus vai nos dando sabedoria para distinguir o que a gente pode mudar no passado, o que a gente pode mudar no futuro. Na verdade, o que a gente não pode mudar no passado, não pode mudar no futuro, mas o que a gente pode mudar no presente. Viver um dia de cada vez, apreciar um momento de cada vez. Eu partilhei uma certa vez no Celebrando, que no meu hábito de comer pastéis e tomar o meu suco de laranja aqui na pastelaria na Rua da Igreja, que eu muitas vezes fazia isso como o meu momento de prazer. Mas que houve um tempo em que a ansiedade começou a me roubar esse tempo de prazer. Porque eu estava ali comendo pastel, mas eu estava conectado ao celular, eu estava conectado a preocupações, estava preocupado a coisas que eu tinha que resolver na igreja. E eu aprendi, quando eu tenho preocupações, eu escrevo essa preocupação no papel e eu aprecio aquele momento. Então, se aquele momento é para comer um pastel e tomar o suco de laranja, esse é o meu momento. Se esse é o meu momento com meus filhos, eu tento escrever no papel minhas preocupações e deixar lá anotado no papel, porque aquele é o meu momento com os meus filhos. Se esse é o momento de dormir, eu não posso continuar preocupado com as coisas, porque senão eu não vou conseguir dormir. Então, anote no papel as coisas que você tem para resolver e durma, descanse em Deus. Então, apreciar cada momento de cada vez. Receber as dificuldades como um caminho para a paz. Quer dizer, é receber as dificuldades acreditando que elas nos tornam pessoas melhores, que elas nos tornam pessoas mais parecidas com Jesus, e acreditando também que as dificuldades nos levam para perto de Deus. Aceitando como Jesus fez este mundo pecaminoso como é, e não como eu gostaria que fosse. Na verdade, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, o Senhor disse isso.
A gente precisa acreditar que um belo dia nós seremos felizes plenamente com Ele, face a face. Enquanto isso não acontece, os dias terão provações. Mas Ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês podem vencer também. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor vai fazer, Ele vai agir se eu me entregar à sua vontade. Assim, eu posso ser razoavelmente feliz nessa vida, porque também não acredito nessa felicidade de todo instante, todo mundo está sorrindo sempre, isso não existe, mas a gente pode ser razoavelmente feliz nessa vida. Mas um dia, irmãos, Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nós seremos supremamente felizes ao lado dele para sempre. Aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pastor. Dicas práticas e eu já passo a palavra para Carol. Tá bom. Anotei no papelzinho amarelo, tá? Artigos eletrônicos que nos mantêm conectados todo o tempo, com notícias e com coisas que estão acontecendo em todos os lugares. Coloque um freio nos artigos eletrônicos e limite o seu tempo à disposição dos artigos eletrônicos. Eu tenho um problema, já disse que eu tenho um problema com o Instagram. Neste exato momento, o Instagram está desconectado do meu celular. Então, às vezes, eu posto uma coisa e depois eu desinstalo o Instagram para não ficar vendo notificações. Aí eu vou ver à noite, eu vou ver à tarde, o Facebook, às vezes, eu faço isso também. Porque eu não quero ficar conectado o tempo todo. O WhatsApp, eu também tenho uma limitação de momentos que eu vejo no dia. Ah, mas e se eu não conseguir ver todas as mensagens daquele dia? Basta a cada dia o seu próprio mal. Tem mensagens que eu não consigo responder mesmo, e eu prefiro estar saudável para responder aqueles que eu posso do que pifar e depois não conseguir responder mais ninguém. Atividade física, irmãos. Alguém pode falar assim, mas pastor, como que o senhor fala tanto de atividade física se o senhor é gordinho? Sim, eu ainda tenho dificuldade com os alimentos. Eu gosto de algumas coisas que não são tão saudáveis assim. Mas a atividade física, para mim, não é mais uma questão estética. A atividade física, para mim, é uma questão de sanidade mental. Eu faço todos os dias caminhada, até mesmo aos domingos tenho me policiado para fazer, para manter a sanidade mental, por causa dos elementos químicos que o cérebro produz a partir da atividade física. Gratidão, eu já falei, começar o dia com gratidão e manter um coração grato a Deus. Observar a natureza. Eu sei que a gente vive numa cidade e que por causa disso a gente não tem tanta natureza a nosso dispor, mas se você olhar para o céu, você vai ver a lua. Se você olhar para o céu, você vai ver o sol. Se você procurar um bom lugar, você vê o nascer e o pôr do sol. Se você vê no parque, você vai ver bichinhos correndo. Às vezes, tirar o sapato e colocar o pé naquela grama e se sentir vivo, se sentir... E viver uma vida mais simples, irmãos. Viver uma vida mais simples. A gente não precisa de tudo aquilo que a gente tem. Se você tem um braço, por que você precisa ter 2 relógios? Você precisa ter 5 relógios? Se você tem uma família, por que você precisa ter 2 carros, 3 carros? Se você já tem um celular e aquele celular já supre as suas necessidades, por que você precisa de ter 2, 3 celulares, ou o celular tem que ser o celular do ano? Se você tem uma roupa, por que essa roupa precisa ser de marca? Por que você precisa comprar aquela roupa que é mais cara e que depois você vai entrar em prestações? Outra coisa, não entre em prestações, a não ser que seja estritamente necessária. Viva também o dia de hoje, sabe? Essa coisa de entrar em prestações e depois você fica preocupado porque você não tem dinheiro para pagar, você dá cheque ou passa no cartão de crédito em 4, 5 vezes. Simplifique a vida, meus irmãos. Mas mesmo que você esteja endividado hoje, eu diria para você o seguinte: se você tiver um infarto, as suas dívidas vão ficar e você se vai.
Então, faça o máximo que você pode para pagar as suas dívidas, mas não morra por causa delas. Seja ético, seja moral, mas acredite que Deus, se você orar com fé, pode te tirar disso. Amém? Esse quase é meu testemunho, então, uma explanação e um testemunho. Eu vou abrir agora para a Carol. Pastor, eu estou com outro celular aqui e eu vi que algumas pessoas se manifestaram. Quando o senhor perguntou quem que já teve crises de ansiedade. Eu vou ler algumas manifestações aqui. Legal. Aqui, ó, o David King, que eu acho que é o Rafael, lá da PIB de Poá. Eu vou aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da PIB de Poá, que está fazendo grupo de passos com a gente. Ele falou que ele já teve falta de ar. A Fabi Oliveira falou que já passou por essa crise. A Lili Matos também falou que já passou. Aí tivemos mais irmãos aqui, ó. A Márcia Elias falou que faz uns 2 meses que ela teve crise de ansiedade, foi ao hospital, fez todos os exames, mas não deu nada. Mas ela sentiu o coração acelerado e falta de ar. Parecia que ela iria morrer. Típico de ansiedade. Típico de ansiedade. A Bianca Aragão falou que a mãe dela já teve várias crises de ansiedade, indo parar até no pronto-socorro, achando que ia morrer e ficou lá internada. Desde o início da pandemia, teve 4 crises de ansiedade. Ela disse que é muito difícil, mas não pode perder a esperança. Amém. Foram essas pessoas que se manifestaram, pastor. Queria mandar meu abraço. Sim. Com relação às redes sociais, eu só gostaria de dar uma dica de um documentário que eu assisti recentemente na Netflix, chamado O Dilema das Redes. Nesse documentário, fala como os desenvolvedores de programas, eles fazem para manter a gente o mais tempo conectado nas timelines. E mostra também adolescentes e jovens cada vez mais viciados. E, nossa, é terrível mesmo, sabe? E mostra como eles nos manipulam para que nós passamos mais e mais tempo nas redes sociais. É muito interessante esse documentário. Eu recomendo a todos que puderem assistir. É O Dilema das Redes. Está no Netflix. Muito bom. Eu só queria demonstrar... Sim, pode falar, fica à vontade. Empatia. Não, pode falar, Carol, não tem problema. Não, só demonstrar minha empatia para com essas pessoas que já sofreram de ansiedade. Eu já tive isso e realmente essa sensação é muito ruim, mas Deus pode te curar em nome de Jesus. O programa Celebrando a Recuperação está aí para mostrar isso. Foi com o programa que eu aprendi a ter controle sobre a minha ansiedade. Talvez eu não seja curado nunca plenamente da minha ansiedade, porque eu percebo que eu sou ansioso por natureza. Mas olha, já melhorei muito, viu? Então, fica a minha empatia. A gente não pode medicar ninguém, mas quando eu estou com ansiedade muito grande, tem um remédio que eu vou na farmácia e eu compro, que é Passiflora, que é um remédio natural, não precisa de receita. Pasalix, ele é a base da Passiflora, que é a flor do maracujá lá, né? A folha do maracujá. Então, me ajuda bastante. E também os florais de Bach, que são vendidos em farmácias de manipulação, também nos ajudam muito nesse processo aí de sair da ansiedade. Ô, Carol, alguém tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Ou alguém preparou alguma pergunta aí? Não, aqui no chat não tem nenhuma pergunta. O David King, que é o Rafael, falou assim, ó, o Celebrando é uma bênção, glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Rafael, Obrigada, um abraço carinhoso. Um abraço, Rafael. Bom ter vocês aqui conosco, viu? Amém. Acho que é isso, Carol. Acho que o testemunho está dado. Mais do que o testemunho, eu dei algumas dicas que me ajudam bastante a lidar com a ansiedade.
uma coisa que é muito importante para a gente ser curado dos nossos sentimentos é falar sobre os nossos sentimentos. Então, o grupo de partilha, que é um lugar seguro, ele é muito importante para a gente se recuperar, para a gente ter um lugar em que a gente possa ser nós mesmos, falar das nossas dores, falar das nossas crises, falar de como foi a nossa semana. Outra coisa que eu sempre recomendo é terapia. Fazer terapia também é algo que nos ajuda bastante. A terapia nos coloca no nosso devido lugar. Então, eu recomendo terapia também. E se a ansiedade está fora de controle, eu diria que você deveria procurar talvez um psiquiatra. Não é pecado e não é errado você procurar um psiquiatra para que ele possa te ajudar. A Marta está dizendo aqui, tem um chá que é muito gostoso, que é de maracujá e capim-santo. Eu até consigo imaginar ela falando, gente, tem um chá que é muito gostoso, que é de maracujá e capim-santo. Pode fazer uso, que é muito gostoso e não faz mal. Gelado é muito bom. Lembra da Martinha? Eu consigo até imaginar ela falando assim, com o sotaquezinho dela. Saudade, viu, Marta? Acho que é isso. Mais alguém, Carol? Não, a gente pode encerrar. Amém. No mais, eu acho que é só. Obrigado, Carol. Obrigada, pastor. A gente deu uma atrapalhadinha assim, mas faz parte. A gente não estava bem ensaiadinho. Você é uma bênção na nossa vida, viu, Carol? Muito obrigado. O senhor também. Muito obrigada também por todas as lives diárias, por toda a sua dedicação, por todo o seu carinho, todo o seu amor. E o senhor é um pastor muito querido e muito amado por todos nós, viu? Que Deus continue te abençoando e te capacitando. Amém. E um beijão para o pessoal. Um beijão para todo mundo. Obrigado, Norminha. Obrigado, Norminha. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Um abraço super carinhoso. A gente vai encerrando por aqui. Tchau, tchau.